nós somos reconciliados. E aquela reconciliação, ela me torna próximo do meu irmão, ela me torna próximo de Deus, e ela aproxima o meu coração do bom propósito. É por isso que é o sacramento da reconciliação. Nós somos reconciliados com Deus, consigo e com o outro. E o perdão dos pecados, Deus não, aí é uma outra conversa. Porque fica uma consequência. A lei de causa e efeito. Não foi possível trazer Urias de volta. Imagine, eu matei Urias, me prostro aos pés do João Batista e fala: Frei João Batista, matei Urias, eu te perdoo, e Urias volta a ver. Seria ótimo, mas a consequência fica. Então, Davi, a espada nunca mais se afastará da tua casa, porque muitos na tua casa poderão recorrer a essa arquitetura que você é o construtor e o idealizador nas suas próprias intenções. Então eu me reconcilio, e a reconciliação vai gerar dentro de mim os bons propósitos e a reta intenção. E essa reta intenção e esse bom propósito vai me conceder um coração contrito. E eu vou ensinar os meus filhos: antes morrer do que matar. Meu filho, antes morrer do que matar. Esse é o ensinamento. Que você seja o último, que você escolha o último lugar, mas não troque a sua dignidade, não troque a sua consciência, não troque a sua liberdade por nenhuma outra facilidade que o mundo, os homens e os espíritos que vagam venham lhe propor. Que o maior do reino seja aquele que obedece, o menor. E nós vamos destruindo aquele atalho fácil que existe dentro do nosso coração. E nós vamos começando a descobrir um novo caminho do próprio Cristo que habita em nós. E hoje o Senhor nos fala de um jantar. Jesus era um homem muito hospitaleiro, e ele foi convidado para aquele grande banquete, e Jesus aceitou estar naquele grande banquete. É interessante que todos os ensinamentos de Jesus, eles estão sempre circundados ou pela compaixão ou pela hospitalidade. Não tem um gesto mais frio do que negar se sentar à mesa com alguém. Quando Jesus nos quis dizer de um momento muito frio e de rejeição, ele disse assim: eu fiz um grande banquete e mandei chamar o ungido, o eleito, aquele que é caro ao nosso coração. E o que eles disseram? Não posso estar. Por exemplo, ontem a comunidade me fez uma festa linda. Minha gratidão eterna pelo carinho demonstrado à minha família e a mim. Imagine se eu não chegasse. E quantas vezes nós preparamos grandes banquetes, nós colocamos tudo que temos para o outro, e ele não chega. Mas só que aquele homem que fez um grande banquete para o Senhor era um fariseu de reputação ilibada,
um fariseu que tinha ritos angelicais dentro da casa dele, um fariseu que tinha a convivência com homens de valores morais elevados, um fariseu que buscava ser reto, justo e bom em todo o seu procedimento. E todas as pessoas que entravam na sua casa eram pessoas boas, corretas, puras e que tinham os mesmos preceitos que ele. E Jesus chegou naquele lugar. E Jesus se sentou à mesa com aqueles homens. E quem é Jesus? Ele mesmo se autodenominou dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando a verdade se sentou naquela mesa, todos os corações dos homens foram desnudados. Todas as intenções do íntimo de cada homem passou a ser clara aos olhos do Senhor e aos olhos deles mesmos. Porque naquele momento que eles estão na mesa, houve uma grande revelação. A revelação do quanto nós precisamos de reconciliação. Porque uma prostituta se senta. Na verdade, ela não se sentou. Ela causou algo muito pior. Ela se aproxima de Jesus, e eu já ensinei para vocês qual é o lugar de maior intimidade do homem na Sagrada Escritura: os pés. Ela se aproxima de Jesus e ela toca na intimidade de Jesus. E quando ela toca na intimidade de Jesus, quais são os seus gestos? Ela chora. Ela só chora. E as suas lágrimas lavam os pés de Jesus. Quando eu ouvi esse texto, eu falei: será que ele está sendo hiperbólico? Será que ele está exagerando? Ou será que ele está colocando aqui uma figura de linguagem para a gente perceber a gravidade? Ou de fato será que aquela mulher sentiu que um rio saía do seu coração? Sabe o que é? O desejo de encontrar a Deus, o desejo de voltar para Deus, o desejo de ser de Deus, fez nascer um rio no seu coração. E ela não se sentiu impossibilitada de estar aos pés de Jesus. Ela não quis comer com os fariseus. Ela não quis a convivência dos puros daquela mesa. Ela não quis estar à altura daquelas pessoas que ali se encontravam. Mas ela quis a intimidade de Jesus. E a intimidade de Jesus fez ela derramar o óleo, a unção. Ela adorou Jesus, ela amou Jesus, ela cuidou de Jesus, ela se entregou inteiramente a Ele, porque ela o viu como a única verdade que poderia salvá-lo. O Senhor é para mim um refúgio. Por isso eu comecei com aquele último versículo do Salmo: o Senhor é para mim um refúgio, e nele eu cantarei as alegrias, e nele eu rejubilarei, porque eu quero a intimidade do Senhor. Não me importa quem está em volta, mas eu quero estar no íntimo dele, e no íntimo dele eu quero a misericórdia. E aqueles homens começaram a desconfiar de Jesus, porque eles começaram a achar: por que Jesus deixou a prostituta tocar no lugar mais íntimo da sua vida? E o Senhor, entrando no pensamento deles, disse: porque ela mais precisa da misericórdia. Nenhum de vocês quiseram ainda entrar na minha intimidade, porque não necessitam de misericórdia. Porque a lei os justifica. Nós somos bons.
Nós somos um povo correto. Nossa, e olhando para a Assembleia, digo isso com toda a propriedade. A nossa comunidade é uma comunidade boa, de pais de família, de homens e de mulheres que levantam na madrugada para trabalhar. A nossa diversão aqui é cuidar dos nossos filhos. A nossa vida aqui é trabalhar e comprar o necessário para a nossa família. A nossa vida é quase que redondinha. A gente trabalha, cuida dos filhos, e tudo que nós temos é para pagar as nossas contas. Às vezes quase nem sobra para um prazer, para a promiscuidade ou para as outras coisas que nos levariam a causar pecados horríveis. Porque nós procuramos ser bons. Vocês estão aqui todo domingo, vocês são pessoas de comunhão diária, vocês se confessam. Imagina, essa paróquia tem 2 padres na missa de 17 e 19 horas confessando, e quando logo acontece alguma coisa, vocês logo procuram Jesus, porque querem comungar, porque querem estar aptos para estarem na mesa. Mas, meus irmãos, tenham cuidado, tenham muito cuidado, porque às vezes a gente passa muito perfume, lava os pés, coloca uma roupa apropriada, e o nosso coração é distante da misericórdia. Não tinha problema nenhum com Simão, mas Simão se sentiu maior que a prostituta, porque ele era puro, ele é reto e ele é bom. Nós não somos melhores, mas todos nós estamos numa busca. Então, nenhum pecado pode nos tornar pior ou melhor do que ninguém, mas nós precisamos alcançar a intimidade de Deus, e na intimidade do Senhor lançar as nossas tristezas, lançar as nossas dores. Na intimidade do Senhor nós temos que colocar aquelas coisas que nos são mais difíceis. Você não precisa ser bom para agradar a conformidade da igreja, do rito e da estrutura, mas nós precisamos alcançar o perdão. Quem muito foi perdoado é aquele que muito amou. O perdão, ele vem pelo amor. E São Pedro vai dizer assim: a caridade, o amor, perdoa milhões de pecados. Não estou dispensando vocês do confessionário, é para confessar, é para gritar, mas é para aprender a chorar os seus pecados, é para aprender a dizer para você mesmo: eu pequei. Não é para se sentir mal, mas é para sentir aquela dor profunda no coração. Eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter buscado este caminho. E quando nós sentimos aquela dor profunda das más escolhas que nós fizemos, nós nos tornamos pessoas melhores. Sabe por quê, meus irmãos? Corremos o grande risco de nos desculparmos e condenar os pecadores. São Francisco dizia assim: para os outros sempre a misericórdia, mas para consigo o exame de consciência. Nós precisamos da misericórdia, nós precisamos da graça, nós precisamos nos sentar à mesa com o Senhor, e sentado na mesa com o Senhor, Ele vai começar a revelar quais são as intenções que estão no nosso coração, e nós vamos chorar muito, porque eu não faço o bem que quero e faço o mal que não quero, e por fazer o mal que eu não quero,
não significa que eu vou ser condenado ao fogo do inferno, mas isso me mostra que eu posso, eu preciso e eu posso e eu serei uma pessoa melhor, porque o próprio Espírito de Deus vai me dizer o que precisa ser mudado na minha vida. Aí vai acontecer o perdão dos pecados. Quantas pessoas vão e pedem às vezes essa graça da reconciliação e se sentem profundamente culpadas, porque ainda não foram curadas no íntimo. A cura interior, a cura que acontece lá no íntimo do coração, que eu posso chamar o subconsciente. Uma vez eu ouvi o Padre Jonas dizendo assim: o maior mistério que a renovação carismática trouxe para a igreja foi a consciência da cura interior. Eu preciso deixar a mão de Deus e no íntimo e me tirar daquele lugar escuro e amargo. Mas a mão de Deus só vai no íntimo desse lugar escuro e amargo quando eu também me despojo, eu me lanço na sua intimidade e deixo Ele fazer em mim a sua própria vontade. A comunidade de Jesus não é a comunidade dos vencedores. A comunidade de Jesus não é a comunidade dos puros. A comunidade de Jesus não é a comunidade dos bons e dos ungidos. A comunidade de Jesus não é a comunidade dos santos, mas é a comunidade de quem precisa da misericórdia. A minha família precisa da misericórdia. Aí você olha e fala assim: os meus filhos são obedientes, os meus filhos são generosos. Eu nunca vi uma atitude dentro da minha casa que foge à normalidade. Bendito seja Deus. Mas só que o coração do homem é lugar que ninguém anda. E as nossas intenções, elas precisam ser cada vez mais cultivadas no Espírito que gera em nós a liberdade. Onde está o Espírito Santo, aí está a liberdade. Então hoje eu quero pedir a Jesus que muitos de nós sejamos profundamente curados. Quero pedir a Jesus que muitos hoje na nossa comunidade possam sentir essa presença profunda de Deus, que não só me deu uma reconciliação, mas que gerou dentro do meu coração a capacidade de dizer: eu não quero mais agir assim. E outra, e nós vamos perceber, porque às vezes nós somos muito preocupados assim com o 6º mandamento, às vezes nós somos muito preocupados com os pecados relacionados à castidade, ou relacionados à fofoca, à mentira, e vamos assim: não, eu não errei nisso, então eu estou bem. Está bem. Mas você é capaz de obedecer? Você é capaz de ouvir a voz de Deus e deixar essa voz conformar o teu coração? É esse o nosso chamado. Eu tive um momento agora, desde terça-feira, tive um retiro dos definidores, e foi um monge um dia conversar conosco, né? Deu um dia todo de um retiro para nós, e o monge disse que tinha um outro monge que era muito bom, e ele assim
fazia muitas penitências, ele procurava assim estar em dia, mas só que tinha muita dificuldade de escutar. Aí o monge virou para ele, o seu superior, virou para ele e falou assim: irmão, faça menos sacrifícios e obedeça mais. Porque às vezes os meus sacrifícios eu estou fazendo para superar uma limitação, uma fragilidade, mas em detrimento da superação de toda a minha fragilidade, eu vou começando a ignorar tudo que está em minha volta. Eu já não consigo mais ter sensibilidade do sofrimento de quem está em minha volta, porque eu quero ser uma pessoa melhor, e eu vou me tornando uma pessoa crua. Aí eu gostei, porque lá na Sagrada Escritura vai dizer assim, que o maior sacrifício não é ficar sem comer carne, não é ficar sem beber água, não é ficar num jejum intermitente. O maior sacrifício é obedecer. O maior sacrifício é consagrar a nossa vontade ao Senhor. E Simão e todos os outros que estavam sentados à mesa estavam felizes, porque estavam com Jesus. Mas nenhum deles tinham Jesus como centro das suas intenções. Eles acolheram na superficialidade. E aquela mulher que mais pecou, na verdade, ela não tinha nada para dar para Jesus, nem a sua boa fama, e ela acolheu, o beijou, o ungiu, o adorou, porque ela precisa muito da misericórdia. Então hoje eu quero pedir a Deus essa graça, que muitos de vocês e eu tenhamos no coração o sentimento: eu preciso dessa misericórdia, e eu quero essa misericórdia, e eu farei na minha vida valer essa misericórdia. Amém? Amém. Feche